Então, apesar da gente ter essas abordagens simples, eu acho que quem começa a trabalhar, assim, aplicando uma média móvel, aplicando um Naive, não demora muito para se frustrar, certo? Assim, para ver que, eita, não estou conseguindo ter previsões acuradas. E aí, por quê? Vai olhar porque tem uma sazonalidade, ou seja, tem um pico, um determinado vale ali na série que se repete com uma frequência bem definida, ou tem uma tendência de alta, depois tem uma tendência de queda, e aí a média móvel pode acabar se atrapalhando nessa previsão, certo? Então, assim, essas abordagens simples, elas são boas para a gente começar, mas na prática a gente observa que elas não são tão acuradas, certo? Então, a gente tem duas famílias de algoritmos, de abordagens. A primeira família são dos modelos estatísticos, e a segunda família dos algoritmos de inteligência artificial. Então, os modelos estatísticos, a gente tem vários modelos estatísticos, e alguns deles, eles têm, como se diz assim, objetivos específicos para capturar alguns padrões da série temporal, certo? Então, a gente tem uma série que tem sazonalidade, tem tendência, então a gente tem modelos estatísticos que esperam que sejam bons nesses comportamentos, certo? Por que esperam? Porque, assim, por mais que aquele modelo ele tenha sido construído para capturar um determinado comportamento, mas a gente tem uma variável aqui muito importante, que é a qualidade dos nossos dados. Quando a gente está trabalhando com séries temporais, aqui no nosso contexto, por exemplo, a gente consegue observar muito séries que têm só 10 observações, 10 meses. Então, às vezes, o modelo não consegue capturar a sazonalidade, não consegue capturar, por exemplo, a tendência nessa série temporal. A culpa é do modelo? Não. Nesse caso aí, é uma questão do contexto, certo? É uma questão do tamanho da série temporal. Então, voltando, a gente tem esses modelos estatísticos, que eles conseguem pegar vários padrões. Um outro padrão que a gente tem também é a questão de intermitência, certo? Então, como, por exemplo, a série passa vários meses sem ter venda nenhuma, depois tem um pico de venda, depois passa outros vários meses sem ter venda, e aí a gente tem modelos que são específicos para conseguir capturar esse padrão e fazer a previsão de, por exemplo, quando é que eu vou ter a próxima venda. Então, os modelos estatísticos, eles têm muito essa característica assim de pegar comportamentos da série temporal e utilizar isso para fazer previsões. Só que aí o que acontece? Muitos desses modelos estatísticos, eles são lineares. E nem sempre as séries que a gente trabalha, as séries da vida real, têm um comportamento linear. E aí, para isso, a gente precisa de outros modelos. Então, entra aí a IA. Alguns algoritmos de inteligência artificial a gente consegue aplicar para previsões de séries temporais, e esses algoritmos de inteligência artificial, só fazendo um parênteses rapidinho, que não sei se assim está bem clara a ideia de algoritmo, então pense numa sequência de passos, certo? Então a gente tem uma sequência de passos para resolver um determinado problema, é um algoritmo. No caso de inteligência artificial, mais especificamente machine learning, a gente tem algoritmos que eles aprendem com os dados, e aí entra novamente a qualidade dos dados, certo? Não adianta pedir que o modelo me retorne uma previsão bem acurada se a qualidade dos dados não contribui para isso, certo? Então, os modelos de machine learning, eles já têm essa perspectiva de você passar os dados para ele aprender em cima dos dados. E aí, uma outra característica bem interessante é que a gente consegue colocar outras variáveis que são externas à série temporal. Então, imagina que eu estou trabalhando para fazer a previsão de um determinado produto e quero colocar o quanto eu estou gastando em marketing naquele respectivo produto. Então, os modelos de machine learning, por exemplo, eles têm essa possibilidade de a gente adicionar novas variáveis e conseguir ter previsões mais acuradas, certo? Então, fazendo um resumo rápido, a gente tem os nossos modelos estatísticos e a gente tem nossos modelos de inteligência artificial, e cada um tem suas características, seus pontos fortes e seus pontos fracos.